É tão difícil ser uma criança. Muitas vezes você não se acha inteligente, bonita ou popular. As crianças acham que sempre está faltando alguma coisa na vida delas. E aí surgem pessoas na internet que, de certa forma, suprem essas lacunas. E foi isso que aconteceu comigo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mayara Failassi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Estante de Crimes. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo que você vai estar ajudando muito o meu trabalho. A sua ajuda tem muito valor pra mim, porque esses vídeos não são monetizados e todo esse trabalho é pelo seu like. E é isso, espero que vocês gostem do caso de hoje. Alicia, ela era uma adolescente, ela tinha 13 anos, ela nasceu em Pittsburgh, na Pensilvânia. Ela morava junto com os seus pais e com o seu irmão. De acordo com as fontes de pesquisa, a Alicia era uma garota que ela não tinha muitos amigos na escola porque ela era muito tímida. Ela se sentia meio que um patinho feio no meio dos seus colegas, então ela não tinha um meio social muito amplo. Ela estava sempre voltada mais para sua família, para sua casa, para suas coisas. Ela era uma adolescente assim bem mais na dela mesmo. E é complicado porque ela estava na fase da pré-adolescência, então conforme ela crescia, muitas vezes ela queria ser vista e ela não conseguia ser vista. Então, a partir daí, ela começou a encontrar outros meios para que ela pudesse se socializar mais. A Alicia, ela tinha um irmão mais velho e esse irmão mais velho, ele jogava jogos na internet. Eu não entendo muito bem de jogos, mas eu sei que você pode conhecer pessoas através de jogos online. E o irmão da Alicia, ele jogava bastantes jogos. O ano era 2002, as pessoas ainda estavam se acostumando com a tecnologia, tudo isso ainda era muito novo. Então, obviamente, para um adolescente, isso era alguma coisa assim fantástica e incrível, você poder conhecer outras pessoas através de um computador. E na casa da Alicia, o computador da família ficava na sala, porque os pais da Alicia não deixavam eles ficarem muito online sem a supervisão deles. Então eles só ficavam mexendo no computador ou jogando quando os pais estavam presentes. E como a Alicia estava crescendo, ela começou a despertar interesse pelo computador, pela internet. Foi quando o irmão da Alicia apresentou para ela alguns jogos online para que ela pudesse também fazer novas amizades. Então, diferente do seu irmão, a Alicia começou a jogar os jogos online e ela começou a conhecer pessoas. Foi quando ela conheceu um rapaz, um garoto. Apresentou a Alicia como uma pessoa que gostava das mesmas coisas que ela, que tinha a mesma idade que ela, uma pessoa assim maravilhosa, fantástica, que elogiava ela, que fazia com que ela fosse vista, que dava atenção pra ela. Então a Alicia conheceu um garoto da idade dela pela internet. Obviamente isso chamou muito sua atenção e mexeu muito com ela. Na época ela ficou bem focada nos jogos e como seus pais eles queriam sempre ter a supervisão e a Alice começou a ter um web namoro com esse garoto, ela começou a usar o computador escondido dos seus pais. Então quando seus pais iam dormir, a Alice descia na sala de madrugada e ficava mexendo a noite inteira no computador, conversando com esse garoto. No Réveillon de 2002, a família da Alice inteira se encontrou na casa dela. A mãe dela fez um jantar especial para toda a família. Então tava o pai da Alice, a mãe, o seu irmão, a sua avó, os seus outros avós. Então a família estava em peso lá na casa dela porque eles queriam comemorar essa data todos juntos. E na hora do jantar, a Alice ela começou a falar para sua mãe que ela estava passando mal, que ela não estava se sentindo bem e que ela precisava ir deitar um pouco, precisava ir pro quarto, que ela estava sentindo muita dor de barriga. Os pais da Alice falaram que tudo bem, que ela podia descansar, ela já tinha jantado, eles iam ficar lá conversando, estava tudo certo. Acontece que, na verdade, a Alice ela tinha combinado de se encontrar com esse suposto namorado dela online perto da sua casa, porque ele queria falar ano novo pra Alicia, e então eles marcaram de se encontrar e, obviamente, ela iria escondida dos seus pais. Enquanto todos estavam distraídos na sua casa, a Alice ela saiu pela porta dos fundos, já era noite, já era quase meia-noite. Ela saiu na porta dos fundos pra ela se encontrar com esse rapaz, e esse comportamento não era um comportamento típico dela. Ela era uma menina caseira, ela sempre gostava de falar pra mãe e pro pai o que ela fazia. Então, assim, sair escondido pra encontrar um estranho era algo que ela realmente nunca iria fazer na sua vida. Como ela tava extremamente iludida com aquela pessoa que ela tava conversando, ela acabou cedendo e saindo escondida dos seus pais. De acordo com os relatos da própria Alice, enquanto ela estava caminhando na rua, ela chegou a pensar do tipo:
Você está louca? Você não pode fazer algo do tipo. Isso é loucura. Volte para sua casa imediatamente. Ela estava sozinha, no frio, à noite, e ela teve a consciência, com 13 anos de idade, que de fato aquilo que ela estava fazendo era algo muito perigoso. Porém, quando a Alice deu um passo para trás para ela voltar para casa, a única coisa que ela se lembra a partir daí é ser tarde demais e ela já estar dentro do carro de uma pessoa estranha sendo levada embora da sua cidade. Sim, um homem que tinha uma aparência de 38 anos de idade chamou a Alice enquanto ela estava voltando para casa, e assim que ela viu que ela estava em perigo, ela não teve tempo de pedir socorro. Ele simplesmente já pegou a garota e já colocou ela dentro do seu carro. Conforme ela estava dentro do carro desse homem sendo ameaçada, ela viu que ele estava dirigindo em direção a outro estado, e ela ficou lá dentro daquele carro assim por muitas horas, basicamente por umas 5 horas, até ela ver que ela estava entrando no estado da Virgínia, e foi ali naquele momento que ela viu que talvez os seus pais nunca mais fossem encontrar ela, porque ela não fazia ideia para onde ela estava indo e do que poderia acontecer com ela dali para frente. Na mesma hora, pensei que ia morrer, enquanto ele dirigia. Vi passar placas e nomes de rua que eu não conhecia. Em pouco tempo, já não reconhecia mais nada, até que chegamos a um pedágio. Achei que seria resgatada, pois não parava de chorar no banco do carona. Eu não conseguia explicar o medo que eu sentia. É inexplicável, afirmou Alicia. Depois de muitas horas dentro do carro, a Alicia foi levada para uma casa totalmente desconhecida. Ela tentou relutar muito, pedir ajuda, gritar e chorar, mas sem sucesso, obviamente. Aquele homem de 38 anos pegou a Alicia, levou ela para dentro da casa e colocou ela num calabouço que provavelmente já estaria esperando por ela. Aquele lugar já havia sido preparado. Ele tirou todas as roupas da Alicia e ele colocou correntes por todo o seu corpo, inclusive no seu pescoço. E a partir daí ele começou a tortura, ele abusou dela sexualmente, a torturou e fez coisas horríveis com a garota. Quando ele chegou, ele me levou para um porão, tirou as minhas roupas e me colocou uma coleira e disse: "Sei que isso vai ser difícil para você, mas está tudo bem, pode chorar." Me lembrava de quando eu queria gritar e chorar, mas não acatar a ordem dele. Depois disso, ele me levou para sua cama e me estuprou. A partir daí foram dias de extrema tortura para Alicia, porque ele tratava ela de diversas formas. Na manhã do primeiro dia, a Alicia achou que ele ia bater nela, mas ele pegou ela no colo e começou a fazer carinho nela como se ela fosse uma bebê. E ao decorrer do dia, ele voltava e batia nela, torturava ela fisicamente e depois a estuprava. Então, além de ser uma tortura física absurda, ele também fazia com ela uma tortura emocional absurda, porque às vezes ela achava que ela ia ter a oportunidade de sair dali e que ele não queria machucar ela, mas aí depois ele vinha e demonstrava algo totalmente diferente, que ele era uma pessoa extremamente agressiva e problemática. E um grande detalhe nesse tempo de tortura e abuso sexual: esse homem, ele era um doente mental, viciado em pornografia infantil. Então tudo que ele fazia, ele filmava e ele colocava num site na internet para pessoas que consumiam esse conteúdo de pornografia infantil. Então todo o estupro e tortura que ele fazia contra a garota, ele colocava no site para que outras pessoas pudessem assistir. Enquanto isso, a família da Alice, ela já sentiu falta da garota. Imediatamente eles foram na delegacia para dar a queixa do desaparecimento da garotinha. A polícia imediatamente começou uma investigação e foi uma coisa assim absurda na mídia, tanto que começaram a colocar cartazes por toda a cidade. Os pais da Alice ofereceram recompensa para quem encontrasse a garota. Eles foram nas mídias, eles foram na televisão para prestar queixa, para pedir para que, se alguém soubesse de alguma notícia da filha deles, alguém pudesse entrar em contato. Então o desaparecimento da Alice na mídia tornou algo assim muito absurdo. Estava em todos os estados, em todos os lugares. E aí que a gente vê a importância da mídia em cima de um caso desse, né? Porque através disso a gente vai falar agora sobre o desfecho dessa história. Pois bem, eu não falei pra vocês que esse homem maluco, ele fazia vídeos enquanto ele torturava e abusava sexualmente da Alicia e colocava num site? Pois bem, um telespectador desse site, olha só, ele foi entrar no site porque ele era um consumista desse tipo de conteúdo de pornografia infantil,
E como o caso da Alice estava em todas as notícias, né? Ele reconheceu a Alicia e ele fez uma denúncia anônima para a polícia, falando que tinha vídeos de uma garota sendo abusada sexualmente num site de pornografia infantil e que poderia facilmente ser a Alicia. Eu só acho muito estranho porque esses sites de pornografia infantil, obviamente, todo quanto é tipo de vídeo que tem lá é criminoso, não só da Alicia. Então, talvez se a polícia visse melhor esses sites, eles iam encontrar casos de muitas outras crianças desaparecidas, assim, na minha opinião. Mas o caso estava em volta, a mídia estava em volta só da Alicia, então quando a polícia foi olhar as imagens do site, realmente eles identificaram como Alicia. E assim que eles foram identificar quem era a pessoa que tinha postado aquele vídeo, né, o usuário daquela conta, para ver o responsável por aquelas filmagens, imediatamente eles descobriram o endereço de IP do computador e através disso eles descobriram um nome e o endereço de uma residência. Quando o FBI eles querem achar, não tem quem impeça, né? Descobriram que o sequestrador da Alice se chamava Scott William. Scott William, ele nasceu em 1963, filho de Irma William, e ele se formou em Westmore High School em 1981. Ele casou-se 2 vezes e tinha uma filha de 12 anos, que estava com ele durante as férias de inverno e foi enviado de volta para a mãe no dia que Scott sequestrou a Alicia e estava disponível e divorciado na época. A primeira esposa se chamava Sarah e disse que seu marido era um cara de computador clássico, de cabelos compridos, com interesse em ficção científica e jogos de computador. Ela disse que ele não tinha problemas anteriores com a lei. Ou seja, o cara ele tinha uma filha da idade da garota que ele sequestrou. Olha só o perigo, né? Porque a menina era filha dele, que ele não poderia não fazer nada com a própria filha, né? O mundo tá aí, a gente sabe como que são as coisas. Depois da polícia descobrir sobre quem era aquele homem, aquele usuário, foram imediatamente até o endereço que encontraram e eles já tinham um mandado de busca. E quando eles bateram na porta, não tinha ninguém dentro da casa, e como eles tinham um mandado de busca, eles invadiram a casa. Dentro da casa eles não encontraram nada, mas eles viram que tinha um porão. Assim que eles desceram no porão, eles encontraram uma garotinha nua e toda acorrentada. De acordo com algumas fontes de pesquisa, a Alicia, ela ficou com muito medo na hora que ela ouviu o barulho da polícia e que ela achou que o Scott ia matar ela naquela hora e que ela se escondeu. Mas eu não consigo confirmar essa informação porque alguns lugares dizem que ela estava acorrentada e outros dizem que ela se escondeu. Então eu não sei se existia a possibilidade dela se esconder acorrentada, mas fica aí a dúvida entre essas duas opções. Ela estava tremendamente machucada, fraca, ela não comia desde a época que ela foi sequestrada. Ela ficou um total de 5 dias sequestrada. Ela estava muito doente, muito traumatizada. Ela também sofreu de estresse pós-traumático, onde ela não se lembrava nada da vida dela até o dia que ela foi sequestrada e não se lembrava de muitas coisas também do que aconteceu enquanto ela estava sequestrada, o que dificultava um pouco a investigação da polícia em termos de depoimento, mas ela estava assim muito mal e dá pra entender mediante o choque que essa menina levou durante esse tempo que ela ficou lá sequestrada, né? Naquele mesmo dia, às 4h10 da tarde, a polícia descobriu que o Scott ele trabalhava a 30 minutos da casa dele, conseguiram o endereço do seu trabalho. Quando eles chegaram até o local, ele estava trabalhando como se nada tivesse acontecendo, como se ele não tivesse uma pessoa sequestrada na casa dele. Lógico, um psicopata maluco, né? A polícia já chegou até ele com mandado de prisão e na hora ele foi preso e levado para a delegacia. Nesse tempo, a Alicia ficou sob custódia num hospital da polícia porque os seus pais não conseguiram de imediato viajar até onde ela estava por conta da pressão que a mídia estava em cima do caso. Então demorou um tempo para que a Alicia pudesse estar de volta com os seus pais, mas logo ela estava de volta com os seus pais em casa e também lidando com todo o trauma que aconteceu com ela mediante a esse sequestro e esse ocorrido. E em setembro de 2003 o Scott foi condenado a 19 anos e 7 meses de prisão. Ele foi libertado em fevereiro de 2019 no Complexo Correcional Federal de Butner e ele foi designado para uma casa de recuperação em Pittsburgh. Depois desse tempo que ele foi designado para uma casa de recuperação, a população começou a fazer manifestações e protestos contra ele e contra essa lei, porque era muito pouco tempo e as pessoas não achavam que ele ainda estava apto para viver em sociedade.
Até que dentro dessa casa de recuperação, as pessoas que cuidavam dele viu que ele estava vendo pornografia infantil na internet. Então, mais uma vez, ele voltou para a delegacia e ele foi preso porque foi provado que ele não podia mesmo viver em sociedade e que provavelmente ele poderia cometer esse crime de novo. Desde então, eu acredito que ele esteja preso, não achei mais informações, isso foi em 2019, então pode ser que ele ainda esteja na cadeia. Não tem informações nenhuma, ele teve uma sentença ou se ele foi solto. Quanto a Alicia, conforme ela foi crescendo, ela decidiu criar um projeto que se chama o Projeto Alicia. E é um projeto onde ela vai em escolas e ela faz palestras de conscientização para os pais e para os jovens sobre os perigos da internet, os perigos de você conversar com estranhos. E nessas palestras ela relata sobre o que aconteceu com ela, tudo exatamente, de forma abertamente, e ela fala como foi que ela fez para que ela pudesse superar isso e como os pais podem tomar cuidado para que seus filhos não venham cair no mesmo armadilha que ela caiu quando ela era adolescente. Em 2007, ela testemunhou perante o comitê da Câmara em um esforço para aumentar a conscientização sobre a importância das leis da internet para proteger as crianças. E depois de passar por esse pesadelo, Alicia admite que levou muito tempo para conseguir confiar novamente no sexo masculino. Qualquer relacionamento mais próximo era um desafio enorme para ela. Mas essa história horripilante teve um final feliz. Alicia se casou em 2016 com um homem que ela chama de seu melhor amigo. Esse foi o caso da Alicia, a garota acorrentada. É muito importante pegar esse caso como exemplo para você, pais que está assistindo esse vídeo, a forma como você deve conscientizar os seus filhos em relação àquilo que eles consomem na internet. Hoje em dia, quando você tem um celular na mão, você pode ter acesso a qualquer coisa e qualquer coisa mesmo. Então é muito importante para que vocês sempre fiscalizem o celular dos seus filhos, das crianças, para saber com quem que elas conversam, o que elas estão fazendo, o que elas estão vendo, para que não aconteça igual o que aconteceu com a Alicia. Então fica aí essa mensagem para vocês. E foi esse o caso de hoje. Se você gostou desse caso, dessa história, deixe seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, lembrando que os vídeos não são monetizados e esse trabalho é pro seu like. Também aqui na descrição do vídeo tá todos os links de acesso aqui do canal, como podcast, Instagram, TikTok, também os meus livros, que eu sou escritora de romance. E é isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!